Quando a polícia percebeu que aquilo não era uma intoxicação alimentar comum, já era tarde demais. 3 pessoas estavam perdendo a vida lentamente por falência múltipla dos órgãos. Uma quarta lutava para permanecer viva e todas tinham compartilhado exatamente a mesma refeição, servida poucas horas antes em uma tranquila casa no interior da Austrália. O mais perturbador era que a única pessoa que preparou o almoço também estava sentada à mesa, mas por algum motivo ela sobreviveria praticamente sem sintomas graves. O que parecia ser uma tragédia familiar rapidamente se transformaria em uma das investigações criminais mais intrigantes da história recente da Austrália. Um caso onde praticamente nenhuma prova era definitiva isoladamente, mas quando reunidas formavam um quebra-cabeça que prenderia a atenção do mundo inteiro. Antes da gente continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Agora se prepara, porque essa investigação começa muito antes daquele almoço. Em julho de 2023, uma pequena cidade no estado de Victoria, no sudoeste da Austrália, um lugar conhecido por fazendas, ruas tranquilas e uma rotina onde praticamente todos conhecem seus vizinhos. Ali viviam Erin, uma mulher de 48 anos, mãe de 2 filhos, e ela estava separada do marido, Simon, desde 2015, embora o divórcio nunca tivesse sido oficialmente concluído. Apesar da separação, as famílias ainda mantinham algum contato, principalmente por causa das crianças. A relação entre Erin e Simon, no entanto, tinha se deteriorado nos meses anteriores. Mensagens apresentadas posteriormente ao tribunal mostraram discussões sobre a guarda dos filhos, escola e questões financeiras. Ainda assim, o restante da família continuava tentando preservar um relacionamento saudável e mais cordial. Foi então que surgiu um convite. Erin convidou Simon, seus sogros Donald e Gail, além do casal Ian e Heather, o tio e a tia do Simon, para um almoço na sua casa no dia 29 de julho. Segundo as mensagens apresentadas durante o julgamento, Erin disse que tinha um assunto importante sobre a sua saúde que gostaria de conversar pessoalmente com todos eles. Ela escreveu que talvez nunca mais tivesse outra oportunidade para reunir toda a família daquela forma. E essa frase, aparentemente comum na época, seria lembrada inúmeras vezes durante o julgamento. Mas tinha um detalhe: Simon recusou o convite. Na noite anterior do almoço, ele enviou uma mensagem dizendo que sentia desconfortável em participar daquele encontro, e Erin respondeu demonstrando decepção. Disse que tinha passado horas preparando uma refeição especial, comprado um filé caro para fazer bife Wellington, um prato clássico, da culinária britânica, conhecido pela preparação trabalhosa, e ela insistiu para que ele mudasse de ideia. Mas ele não mudou. E sem saber, o Simon tinha tomado uma decisão que alteraria completamente a sua vida. No dia seguinte, 4 convidados chegaram à casa de Erin: o Donald, sua esposa Gail, o Heather e o Ian, que também era pastor de uma igreja batista local. Todos acreditavam estar participando de um almoço em família e nada demais. Durante anos, investigadores tentaram descobrir o momento exato em que um crime começou. Naquele sábado, ninguém imaginava que cada detalhe daquele almoço seria reconstruído meses depois por peritos, médicos, investigadores e advogados. Segundo o único sobrevivente entre os convidados, o Ian, o almoço ocorreu normalmente. Eles conversaram sobre assuntos familiares, enquanto Erin servia o bife Wellington, acompanhado de purê de batatas, vagens e molho. Mais tarde também teve uma sobremesa. E à primeira vista, nada parecia fora do comum, mas investigações posteriores mostrariam que alguns pequenos detalhes daquele almoço chamaram a atenção das testemunhas. Um deles parecia insignificante. A Heather comentou posteriormente que Erin tinha servido sua própria refeição em um prato diferente daquele utilizado pelos convidados. Na época, ninguém deu importância, e durante o julgamento, esse detalhe se transformaria em um dos pontos mais discutidos entre a acusação e a defesa. A promotoria sugeriu que isso poderia indicar uma distinção intencional entre as porções. Já a defesa respondeu que Erin possuía poucas louças diferentes em casa e que isso não provava absolutamente nada por si só. E é exatamente assim que grandes investigações funcionam. Quase nunca existe uma única prova decisiva, existem dezenas de pequenas peças e ninguém sabe quais realmente importam.
Poucas horas depois do almoço, os primeiros sintomas apareceram: náuseas intensas, vômitos, dores abdominais severas, diarreia. Inicialmente, todos imaginaram se tratar de uma forte intoxicação alimentar, mas tinha alguma coisa errada, muito errada. Os sintomas não diminuíam, eles pioravam rapidamente. Donald e Gale procuraram atendimento médico. Ian e Heather também foram hospitalizados pouco tempo depois. Conforme o estado clínico se agravava, os quatro acabaram transferidos para hospitais com maior capacidade de atendimento, incluindo o Austin Hospital em Melbourne, referência em casos de intoxicação grave. E enquanto isso, os médicos começaram a fazer perguntas simples: o que vocês comeram? Todos comeram a mesma coisa? A resposta era sempre a mesma: todos tinham comido exatamente o mesmo prato. Mas então teve uma informação inesperada: a anfitriã também tinha comido, e se todos comeram a mesma refeição, porque só ela parecia estar em condições muito melhores. Naquele momento, ninguém acusava Erin de absolutamente nada. Os médicos ainda tentavam entender o que estava acontecendo. Foi somente quando especialistas analisaram o quadro clínico dos pacientes que uma hipótese assustadora começou a surgir. Os sinais apresentados não eram compatíveis apenas com uma intoxicação alimentar comum. Eles lembravam um tipo extremamente específico de envenenamento, um tipo que, se confirmado, mudaria completamente o rumo daquela investigação. E os exames confirmaram o que os médicos temiam. Os 4 pacientes apresentavam sinais compatíveis com intoxicação por Amanita phalloides, conhecida popularmente como cogumelo da morte, responsável pela maioria das mortes por envenenamento por cogumelos em todo o mundo. Essa espécie contém substâncias capazes de destruir progressivamente o fígado e outros órgãos. O mais traiçoeiro é que, nas primeiras horas, os sintomas podem aparecer apenas como uma forte gastroenterite. Quando a lesão hepática se torna evidente, muitas vezes já é tarde demais. A partir daquele instante, o caso deixou de ser apenas uma emergência médica e a polícia passou a acompanhar a investigação. Enquanto os médicos tentavam salvar as vítimas, os investigadores começaram a reconstruir, minuto a minuto, tudo o que tinha acontecido naquele sábado. O primeiro fato chamou atenção imediatamente. As 2 crianças de Erin estavam na casa naquele fim de semana, mas não participaram do almoço. Segundo as informações apresentadas no julgamento, elas receberam uma refeição diferente, preparada separadamente, e as crianças não ficaram doentes. Seria só uma coincidência ou tinha um motivo por trás daquela diferença? Ainda era cedo demais para responder. Nos dias seguintes, a situação piorou drasticamente. Gale faleceu em 4 de agosto, Donald no dia seguinte e Heather também não resistiu. Ian, o pastor que tinha participado do almoço, permaneceu hospitalizado em estado crítico por semanas. Ele chegou a ser submetido a um transplante de fígado e, contra todas as expectativas, sobreviveu. Mais tarde, seria a única pessoa presente naquele almoço capaz de contar em detalhes o que tinha acontecido dentro da casa. 3 pessoas sem vida, 1 sobrevivente e uma única refeição em comum. Naquele momento, a pergunta já não era mais o que tirou a vida daquelas pessoas, mas passou a ser como aqueles cogumelos foram parar ali. Os investigadores descobriram que Erin afirmava ter utilizado cogumelos comprados em um supermercado, além de cogumelos secos adquiridos em uma mercearia de produtos asiáticos. Mas, quando a polícia tentou confirmar essa informação, surgiram alguns problemas. Nenhum estabelecimento conseguiu comprovar a venda de cogumelos venenosos, e os cogumelos utilizados no almoço já não existiam para serem analisados. A investigação parecia caminhar para um beco sem saída, até que um novo detalhe apareceu. Dias após o almoço, Erin levou um desidratador de alimentos até um centro de descarte de resíduos. Quando a polícia recuperou o equipamento, os exames encontraram vestígios compatíveis com cogumelos venenosos. Esse foi um dos principais elementos apresentados pela acusação durante o julgamento. A defesa, por sua vez, argumentou que não demonstrava intenção criminosa e contestou a interpretação dada às evidências. E a partir dali, cada nova descoberta levantava mais perguntas. Por que jogar fora justamente aquele equipamento? Por que fazer isso depois que o caso já estava sendo investigado? Os investigadores também analisaram computadores, celulares e históricos de navegação.
Segundo a acusação, tinha registros relacionados à busca por locais onde cresciam cogumelos silvestres e informações sobre a espécie venenosa encontrada nas vítimas. A promotoria sustentou que essas pesquisas demonstravam planejamento. A defesa respondeu que pesquisar cogumelos era compatível com o interesse de Erin por coleta de alimentos silvestres e que pesquisas na internet isoladamente não provavam homicídio. Era exatamente esse o desafio do caso. Quase nenhuma evidência era conclusiva sozinha, mas todas pareciam apontar na mesma direção. Durante o julgamento, Erin decidiu depor. Ela admitiu que tinha mentido para a polícia em alguns momentos da investigação. Entre essas mentiras, reconheceu que não tinha câncer, apesar de ter usado esse assunto como justificativa para reunir a família no almoço. Também admitiu ter descartado o desidratador e ter fornecido informações falsas por medo de ser responsabilizada pelas vítimas. Ela afirmou que entrou em pânico diante da dimensão da tragédia, mas tinha uma coisa que ela jamais admitiu: ter colocado cogumelos venenosos na comida de forma intencional. Sua versão permaneceu a mesma. Segundo Erin, tudo não passou de um terrível acidente. Ela afirmou que não sabia que cogumelos venenosos tinham ido parar na refeição e negou qualquer intenção de tirar a vida dos seus convidados. Esse passou a ser o centro do julgamento. Não tinha discussão sobre a causa das mortes. Também não tinha dúvida de que os convidados ingeriram cogumelos venenosos durante aquele almoço. A questão era outra: aquilo tinha sido um acidente ou um homicídio cuidadosamente planejado. Durante semanas, jurados ouviram médicos, toxicologistas, investigadores, especialistas em informática, familiares e o único sobrevivente do almoço. Cada testemunha acrescentava mais uma pequena peça ao quebra-cabeça. Nenhum resolvia tudo, mas juntas desenhavam uma história cada vez mais complexa. A promotoria afirmou que Erin tinha planejado cuidadosamente o crime, escolhido as vítimas e servido deliberadamente uma refeição contaminada. A defesa respondeu que a acusação construía uma narrativa baseada em coincidências, interpretações e comportamentos estranhos após uma tragédia, mas sem uma prova direta da intenção. Era justamente essa ausência de prova perfeita que tornava o caso tão difícil. No início de julho de 2025, após semanas de depoimentos e deliberação, o júri chegou a uma decisão. Erin foi considerada culpada pelo falecimento de Donald, Gale e Heather, além da tentativa de homicídio de Ian. A sentença seria definida posteriormente pelo tribunal, mas o veredito encerrou uma investigação que tinha mobilizado toda a Austrália e despertado atenção internacional. Mesmo após o veredito, a sensação permaneceu. Os jurados responderam à pergunta jurídica. Mesmo após o veredito, talvez jamais seja possível responder completamente a uma pergunta: em que momento um almoço em família deixa de ser um encontro e passa a ser lembrado como a última refeição de 3 pessoas? Talvez seja exatamente por isso que esse caso continue despertando tanto interesse, porque ele não aconteceu em um beco escuro, não envolveu perseguições, não começou com violência aparente, começou de uma maneira mais comum. Um convite para almoçar, uma mesa posta, conversa entre familiares, um prato preparado dentro de casa. Às vezes, os casos mais perturbadores não são aqueles em que o perigo é visível, são aqueles em que ele se senta à mesa ao lado das vítimas sem que ninguém perceba. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like, deixa um comentário aqui de sugestão de algum caso, caso você saiba, e não se esquece de se inscrever no canal que tem vídeos novos toda semana.